Glória a Deus. Amém? Quem está muito feliz aí com Jesus essa noite? Meu Deus, só uns 10. Será que tem mais pessoas felizes? Eu não sei você, mas eu falei isso aqui hoje de manhã. Eu estou tão grato por Deus, porque Deus é tão bom, porque Deus é tão maravilhoso, porque Deus tem nos dado tudo, porque Deus nos deu um lugar tão bom para morar, Deus tem nos abençoado, não tem faltado nada nas nossas vidas, Deus tem sido tão generoso, e às vezes as circunstâncias acabam nos tirando esse olhar para Cristo, amém? Esse olhar para saber aquilo que Ele tem feito, e Ele tem feito tantas coisas boas, Deus tem sido tão misericordioso, maravilhoso, bondoso. Eu não sei você, mas eu estou muito grato, porque Deus é tão bom, porque Deus é tão maravilhoso, amém? E vamos ver o nosso título aqui. Coloca aqui no telão para nós. Diga assim comigo: sob pressão. Quem nunca passou por pressão? Quem nunca passou por lutas? Quem nunca passou por sofrimento, por dor, por percas, por adversidades? Passou pelo dia mau? Passou por aquela pressão, seja ela interna, seja ela externa? Todos nós, eu creio, que passou, ou tem passado, ou vai passar ainda por pressões na vida, sim ou não? E eu queria abordar com você sobre esse assunto nessa noite, sobre pressão. E eu sei que Deus vai dar vitória, amém? Eu sei que Deus tem vitória para você aqui nessa noite. Eu sei que Deus quer usar essa situação que você está enfrentando, que você está passando, para te levantar novamente, para te dar vitória, para que você seja mesmo testemunha, para que você mesmo seja ousado na presença de Deus. E sob pressão, querido, é quando Deus nos forja para coisas maiores, amém? Se você está pressionado, se você tem passado por pressões na sua vida, se prepara, porque Deus tem algo especial com você, e eu creio que Deus quer te levantar, em nome de Jesus, amém? Então vamos aí para a Bíblia, Salmos capítulo 22, verso de número 1, Salmos capítulo 22, verso de número 1, um salmo de Davi. Ele diz assim: meu Deus, por que me abandonastes? Às vezes a gente fala isso, não é verdade? Naquele tempo de luta, naquele tempo de dificuldade, e às vezes a gente acha que Deus nos abandonou, mas diga para alguém do seu lado aí com muita fé, fala assim: Deus jamais vai nos abandonar. E ele diz aqui: meu Deus, por que me abandonastes? Porque estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia. Irmãos, esse salmo de Davi, Deus aqui deu um deslumbre para ele, do que Jesus ia passar. Eu imagino que quando Deus dá esse salmo para Davi, Davi estava passando por pressões, Davi estava sendo perseguido por Saul, Davi estava passando por dias maus, dias difíceis, dias terríveis, sob pressão, angustiado por todos os lados, perseguido, e de repente Deus dá esse versículo aqui para ele, e ele diz: meu Deus, por que me abandonaste? Mas ele disse assim: olha, vai ter alguém, Davi, que vai sofrer mais do que você. Vai ter alguém que vai vir, o nome dele é Yeshua HaMashiach, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, o nome dele é o Senhor dos Senhores, o nome dele é o Resgatador, o nome dele é o Salvador, o nome dele é Todo-Poderoso.
ele vai sofrer mais do que você, ele vai se entregar para morrer numa cruz, ele vai ser perseguido, ele vai ser caluniado, ele vai ser dilacerado, ele vai ser chicoteado, ele vai ser envergonhado. Davi, você tem motivo para se levantar. Davi, tem alguém que vai pagar o preço, tem alguém que vai sofrer mais. Eu quero te falar aqui, se você está vivendo sob pressão na sua vida, se você está vivendo sobre angústia na sua vida, e às vezes vem na sua mente o desejo de desistir, o desejo de parar, o desejo de se entregar, o desejo às vezes de até tirar a sua vida, eu quero te dizer que Deus é maior. Esse sofrimento que você está passando, querido, são experiências que Deus vai usar para que você seja mais que vencedor em Cristo Jesus. Você vai sair mais forte ainda, eu creio. Você vai sair mais forte ainda dessa situação que você está enfrentando, porque é Deus, querido, que vai tirar você desse lugar. 2 aos Coríntios, capítulo 4, eu me lembrei desse versículo do apóstolo Paulo. 2 aos Coríntios, capítulo 4, verso de número 8. De todos os lados somos pressionados. Mas fala assim, agora bem forte mesmo, com muita fé, hein? Fala assim, mas não desanimados. Não. Misericórdia. Mas isso não é o povo. Gente, vamos lá, hein? Olha aqui para mim. Vamos lá de novo, hein? Vou te dar mais uma chance aí. Me ajuda aqui o pessoal da frente. Sadraque, Mesaque e Abidnego já está ali. De todos os lados nós somos o quê? Mas fala assim agora bem forte. Mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Aleluia. Verso 9. Somos perseguidos, mas não. Você pode ficar abatido, meu irmão, mas você não será destruído. Aleluia. Você pode estar passando por uma crise, você pode estar debaixo de pressão, você pode estar agora pensando que você está abandonado, às vezes você está pensando que você não tem valor algum, mas Jesus, querido, Ele morreu para nos salvar e dizer que você é muito especial para Ele, que você é muito valoroso, valorosa para Ele. Aleluia. Você pode ficar até abatido, porque nós somos seres humanos, amém? Ou tem alguém aqui que não fica abatido? Todos nós ficamos, mas fala assim, mas eu não vou ser destruído. Aleluia. Isaías capítulo 40, verso 31. Isaías 40, verso 31. Mas aqueles que esperam no Senhor, fala assim, renovam as suas forças. Olha para alguém aí com cara de profeta agora, fala para ele assim, ó, espera no Senhor, meu irmão, porque Ele vai renovar suas forças. Aleluia. Olha só, Ele vai renovar as suas forças, voam alto como águias, correm. Querido, você foi feito para correr, amém? E você não vai ficar exausto, você não vai ficar paralisado. Deus não fez você para ficar paralisado. Às vezes você está passando alguma situação sob pressão e você parou tudo, você parou de sonhar, você parou de querer realizar as coisas. Chacoalha esse irmão aí do seu lado aí, chacoalha ele e fala assim para ele, está na hora de você, meu irmão, renovar suas forças, porque você vai voar, e não vai ser baixo não, será alto em nome de Jesus. Amém? Você foi feito para correr, amém? Você foi feito para correr e não ficar exausto. Andam e não se cansam, amém? Querido, essa é a palavra para você. Você vai continuar, porque Deus é por você, amém? Deus é na sua vida em nome de Jesus. Você não vai ficar paralisado, porque o diabo é mentiroso. Porque o diabo tem paralisado pessoas. O diabo vem com aquela conversinha dele,
jogando seta, e muita gente tem acreditado nas mentiras do diabo. Eu não posso, eu não consigo, eu não dou conta, para mim já deu, eu prefiro a morte, eu não quero mais viver, eu não tenho mais nada nesse mundo. Querido, Deus tem algo maior para você, aleluia. Se você está sob pressão, meu irmão, Deus quer te tirar desse lugar, em nome de Jesus. Quem recebe aí, diga amém, glória a Deus. Olha só, Salmo 56, verso 8. Registra tu mesmo o meu lamento, recolhe minhas lágrimas em teu odre, acaso não estão anotadas em teu livro? Significa, querido, que toda lágrima que tem caído do seu rosto, dos seus olhos, o Senhor tem um anjo com odres, pegando cada lágrima. Em tempo oportuno Deus vai derramar bênção sobre a sua vida. Deus está cuidando de você, você não consegue perceber, mas Ele está junto com você, Ele está do seu lado, meu irmão, o tempo todo, amém? O tempo todo Ele está com você, aleluia. Fala assim, bem alto agora, fala assim, quando eu estiver sob pressão, fala assim, a primeira coisa, foque seus olhos em Jesus. Foque os seus olhos em Deus. Foque os seus olhos no Senhor. Tira os seus olhos do problema. Tira os seus olhos das lutas, das adversidades. Muita gente parou, muita gente está paralisada porque só olha o problema. Só fica olhando, olha a minha vida. Querido, começa a declarar fé sobre a sua vida, começa a declarar já, você saindo desse lugar de tormento, desse lugar de opressão, dizendo assim, eu estou passando por isso, mas eu vou sair vitorioso, porque quem cuida de mim é o Deus Todo-Poderoso, Deus é maior. Fala assim, aquele que habita em mim, aquele que mora dentro de mim, é o Senhor Todo-Poderoso. Maior é aquele que está em mim, do que aquele que está no mundo. O mundo pode dizer, querido, que você não vai conseguir, mas Jesus, Ele mora dentro de nós, através do Espírito Santo, aleluia. Vira para alguém do seu lado e fala assim, foque seus olhos em Deus. Hebreus capítulo 12, verso de número 1. Hebreus 12, 1. Portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, diga assim, eu preciso me livrar de tudo que está me atrapalhando. O que está te atrapalhando aí, meu irmão, minha irmã? O que está te prendendo ainda? O que está te segurando ainda? O que está impedindo você voar mais alto? O que está impedindo você chegar no propósito de Deus na sua vida? Está na hora de você se livrar disso, e você crescer no Senhor em nome de Jesus. Se livra, e aí ele fala aqui, ó, livremos-nos de tudo que nos atrapalha, e fala assim, e do pecado, de novo, e do pecado, que nos envolve. Então, querido, o que está te atrapalhando? Serão práticas, serão coisas que você precisa ser liberto, serão situações que você precisa ser curado. Às vezes você, querido, está ferido ainda, às vezes você ainda está trazendo uma bagagem ainda do passado na sua vida, às vezes você ainda está preso ao passado, preso a relacionamentos que não deram certos, preso a frustrações do passado, preso a alguma situação, mas o Senhor, querido, quer que você saia desse lugar hoje. Lança fora toda a bagagem que tem te atrapalhado, tudo aquilo que tem impedido você de crescer, amém? E ele fala assim, olha, portanto também uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Se você olhar no capítulo 11 de Hebreus, ali vai ter os heróis da fé, Leuzita. Ali vai falar, Breider, vai falar de Abraão, vai falar de Noé, vai falar de Jacó, vai falar de Isaac, vai falar de grandes homens, que
realmente fizeram a diferença. Ele falou assim: olha, nós estamos cercados de uma nuvem tão grande de testemunhas, de pessoas que venceram. Se eles venceram, fala assim: eu também posso vencer. Não, de novo, faz direitinho, fala: se eles venceram, eu também posso. Você pode, meu irmão. Por que tem tanto exemplo na Bíblia de homens como eu e você? Porque esses homens venceram, você também pode vencer. Esses homens obtiveram as bênçãos de Deus. Alguns não cumpriu a promessa, mas querido, eles tiveram algo superior ainda, que foi estar com o Senhor, que é muito melhor. Aleluia. Então nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha. Ele fala assim: ó, se livra de tudo que está te impedindo você crescer. Amém? E do pecado, nós precisamos abandonar as práticas do pecado na nossa vida. Nós precisamos abrir mão do pecado, porque o pecado nos envolve. E ele diz aqui, ó, corramos. Fala assim: eu preciso correr com perseverança a corrida que nos está proposta. Ei, olha para mim, você tem um propósito, e Deus te chamou para você andar nesse propósito. Então, querido, o que está te segurando? O que está te cercando? Está na hora de você se livrar dessas amarras. E você nasceu para correr no nome do Senhor Jesus. Porque nós estamos correndo, não é para um mundo corruptível, mas nós estamos correndo em direção à eternidade. Nós estamos correndo em direção à vida eterna. E desse lugar, querido, nenhum homem pode te tirar. É esse lugar que nós estamos correndo. Mas para mim correr dessa forma, os meus olhos têm que estar olhando para Ele. Tira os seus olhos, querido. Se você começar a olhar para as circunstâncias, você vai naufragar. Se você começar a olhar para as circunstâncias, você vai fraquejar. Se você começar a olhar para as circunstâncias, você vai paralisar. Marcos capítulo 14, verso 22. Mateus 14, 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Amém. Aleluia. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. 24. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. 25. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Olha que legal. Jesus andando sobre o mar. Olha que top, né? Quem gostaria de andar sobre o mar? Eu gostaria. Só Jesus e Pedro andou, né? Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. 30. Mas quando reparou no quê? Quando ele reparou aonde? O que aconteceu com Pedro? Ficou com medo. E o que começou a acontecer? Começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Querido, enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava andando, sim ou não? Estava sobre o sobrenatural. Enquanto você ouvir a voz do Senhor, enquanto você ouvir a palavra, você vai andar sobre o sobrenatural. Amém? Então nós precisamos andar sobre o sobrenatural, sobre a palavra do Senhor.
Não tire os seus olhos de Jesus. Vira para alguém e fala assim: não tire os seus olhos de Jesus. Se você tirar os seus olhos de Jesus, você vai começar a afundar. Se você olhar para o lado, querido, você vai falar assim: eu não consigo. Se você começar a olhar as circunstâncias, você vai ficar parado, sim ou não? Por isso, meu irmão, não tire os seus olhos do Senhor. Enquanto você estiver olhando para o Senhor, você não vai desistir da fé. Enquanto você estiver olhando para o Senhor, nenhuma frustração vai te tirar do propósito de Deus. Quando você continuar olhando para Jesus, você não vai parar por nada. Então para de ficar olhando, querido, para os detalhes, para de ficar olhando para as circunstâncias e olha para Jesus, porque Ele tem poder para tirar você dessa situação, Ele tem poder para mudar a sua história, Ele tem poder para transformar a sua vida. Então não tire os seus olhos de Cristo, amém? Olha para Ele, dependa dEle, espera nele. Se você tirar os seus olhos dEle, você vai se decepcionar com pessoas. Se você tirar os seus olhos dEle, você vai se frustrar com pessoas. Você vai desanimar por causa de pessoas. Você vai querer parar por causa de pessoas. Mas enquanto você estiver olhando para Cristo, querido, vai vir a luta, vai vir a circunstância, vai vir, e você vai continuar. Você está focado, você não para. Quem está focado não para. Quem está focado não olha para trás. Quem está focado não fica olhando os mimimi. Quem está focado não fica feridinho por qualquer coisa. Quem está focado não para, porque tem alguém falando de você, porque alguém se levantou, porque alguém está com ciúme de você. Eu não vou parar, assim como Neemias, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para isso, eu estou focado, eu sei aonde eu quero chegar, eu não vou dar moral para mimimi. Querido, hoje as pessoas desistem muito fácil, hoje as pessoas se decepcionam muito fácil, hoje as pessoas ficam feridas muito fácil. Eu fico imaginando esses homens de Deus, eu fico imaginando essas pessoas que enfrentaram tantas lutas. Você imagina a época de Jesus, a época do Império Romano, onde as pessoas eram torturadas, onde as mulheres eram violentadas, e mesmo assim Jesus não parou, e mesmo assim os apóstolos não pararam, eles foram cerrados pelo meio, eles foram, querido, decapitados, eles foram mortos, mas eles já estavam prontos. Eles diziam, Paulo dizia: eu não vou parar, eu não vou parar, porque eu sei para onde eu estou indo. Porque ele estava, os olhos dele, olha Estevão foi apedrejado até a morte, mas ele não estava olhando para as circunstâncias, ele não estava olhando para aquilo, ele estava com os olhos lá. Enquanto você estiver com seus olhos aqui, você vai se frustrar. Enquanto você estiver com seus olhos aqui, você vai se decepcionar. Enquanto você estiver com seus olhos aqui, você vai querer desistir. Mas se você começar a olhar para lá, você não vai parar, meu irmão. Você não vai desistir. Porque você sabe qual pátria Deus tem para a sua vida. Aleluia. E Deus não quer que você fique acomodado. Olha só. Acomodação, fala assim: acomodação impede o crescimento. Se você ficar acomodado, querido, você não cresce, sim ou não? Se você continuar do mesmo jeito que você está, você não vai crescer. Isso é em todas as áreas nossas. Por isso é preciso às vezes, querido, por isso às vezes Deus nos coloca em situações de perigo. Por isso às vezes Deus nos prova, porque Deus quer tirar você desse lugar de comodismo. Olha aqui para mim, eu fico imaginando, né, eu falei aqui de manhã, Davi estava onde, querido? Davi estava lá cuidando das ovelhas, sim ou não? Davi estava lá cuidando das ovelhas, tranquilo, sim ou não? Aquela vidinha de pastor de ovelhas, cuidando a sua vida, mas de repente, o Senhor falou assim: olha, precisa ungir um novo rei para Israel. O menino estava lá, 17 anos, na flor da idade,
cuidando das suas ovelhas, tranquilo, sem responsabilidade maior. De repente, o Senhor manda chamar ele, e ele, agora a sua vida muda. Aquele homem que estava tranquilo, que ele agora já tinha que batalhar contra o gigante, Golias. De repente, que ele estava tudo bem, e agora, a sua vida agora fica numa pressão total. Agora ele é perseguido por Saul, agora ele tem que fugir, agora ele tem que ir para uma caverna, e agora de repente muda toda a sua vida, toda a sua programação. Por quê, querido? Quando você se acomoda, você se acostuma com isso. Nós não podemos nos acostumar, nós precisamos sair desse lugar, querido, de comodismo. Chacoalha essa pessoa do seu lado aí, vê se ele está dormindo aí, dá um beliscão nele, fala, acorda. Fala assim, a acomodação é o terreno fértil para o pecado. No tempo de guerra, onde que Davi estava? Estava lá de boa, sim ou não? Estava lá passeando pelo terraço. De repente, quem que ele olha? Quem que ele vê lá? Batseba. A acomodação. Nossa, está tudo bem, está tudo tranquilo. Eu estou com dinheiro, a minha vida está boa, a minha família está boa. Eu agora não preciso mais orar, eu não preciso mais jejuar, eu não preciso mais ler Bíblia, está tudo bem a minha vida. Fala assim, cuidado. A acomodação é o terreno fértil para o pecado. Quando você está sob pressão, olha aqui para mim, quando você está sob pressão, você ora mais, sim ou não? Confessa, sim ou não? Quando você está passando por uma luta, quando está com problema financeiro, ai Deus, muda a minha vida, Deus, está com a enfermidade que não tem cura, Deus, eu jejuo, eu faço propósito, mas quando está tudo bem, eu não preciso ir na igreja, minha vida já está melhor, hoje eu não vou não, eu não vou orar não, eu não estou tendo tempo, eu não preciso. Irmãos, esse é o momento perigoso da nossa vida, quando tudo parece que está bem. Fala para o irmão do seu lado, fala vigia. Abacuque, está na Bíblia, Abacuque capítulo 3, verso 17 ao 18. Esse texto é violento. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uva na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem boi nos estábulos, ainda assim, eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. Ei, é glória a Deus mesmo? Se você passar por essa situação, você ainda vai continuar servindo a Deus? Se Deus tirar tudo que você tem, você ainda continua servindo a Deus? Se te faltar o pão de cada dia, você ainda vai servir a Deus? Abacuque falou assim, Deus, o Senhor pode me tirar tudo. Senhor, o Senhor pode tirar tudo que eu tenho. Meu Deus. Ainda assim, Senhor. Ainda assim, Senhor, eu me alegrarei. Ainda assim, Senhor, eu te buscarei. Ainda assim, Senhor, eu te louvarei. Irmãos, olha para mim, nós não sabemos o que é necessidade. Nós não sabemos o que é ver um filho que às vezes não tem nada para comer, que não tem de onde pegar, que não tem de onde tirar. Nós não sabemos o que é ficar sem água.
E às vezes a gente reclama tanto da nossa vida. Às vezes você acha que essa pressão que você está vivendo, tem pessoas, querido, que têm perdido tudo. Eu fico olhando para o nosso irmão Jó, que está na Bíblia. De repente, sua vida normal, tudo estava normal. De repente, perdeu tudo o que ele tinha conquistado. Perdeu os seus 12 filhos. E a mulher que era para apoiar ele, a sua companheira, olha para ele e fala assim: amaldiçoa esse Deus e morre, Jó. Olha para mim. E hoje, qualquer coisa que acontece, a gente já quer desistir de tudo. Qualquer probleminha que acontece com a gente acha que é o fim do mundo. A gente já faz uma tempestade. Querido, nós temos tanto motivo para agradecer a Deus. Tanto. Então não deixa para buscar o Senhor só quando você precisar dEle. Busque o Senhor em todo o tempo. Se envolve em todo o tempo. Não fica parado. Não paralisa. Não deixa o desânimo tomar conta do seu coração. Não deixa a pressão te dominar. Ainda assim, Senhor, eu exultarei no Senhor. Eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Abacuque estava dizendo aqui, ó, pode me tirar tudo, mas eu não vou perder a salvação. Que Ele pode te tirar tudo que você tem, mas não perca a sua salvação. Não perca a sua fé em Cristo. Não tire os seus olhos de Jesus, amém? Segundo lugar, quando você estiver sob pressão, fala assim: desenvolver a minha fé. Nós precisamos desenvolver a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, meu irmão. Nós temos que ter fé, amém? Tiago 1:3. Estão me ouvindo bem aí no fundo? Aí no meio, o pessoal está ouvindo bem? Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz o quê? Então, querida, a provação, a pressão quando vem na sua vida, ela veio para produzir perseverança em você. Vira para alguém do seu lado e fala assim: persevera, porque você vai sair desse lugar. Amém? Olha só, Hebreus capítulo 11, verso 1. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o quê? De novo, a fé é o quê? Daquilo, e a prova das coisas que você não vê. Verso 2. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Verso 3. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Então, querido, isso é fé. Isso é fé. Você não precisa ver, você só tem que crer. Você não precisa sentir, você só precisa crer. Aleluia. É boa essa aí, Adalto. Em terceiro lugar, fala assim: quando estiver sob pressão, vira para alguém do seu lado aí e fala assim: confie. Fala assim, não, perdão, fala assim: espere com confiança. Aleluia. Espere com confiança. Olha que salmo lindo aí, Salmo 37, verso 3. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Verso 4. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e fala assim: e Ele agirá.
Verso 6. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Verso 7. Descanse, vira para alguém e fala: descanse. Descanse. Põe a mão no ombro dele e fala: descanse no Senhor, aguarde por Ele. Fala assim: você tem que ter paciência. Fala: não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam mal. Confia, espera, porque Deus é Deus, aleluia. Deus é Deus tremendo. Esperar, meu irmão, não é você perder tempo, é ser sábio e prudente. Quando você, querido, confia, quando você espera, significa que você é sábio e prudente. Tem gente, querido, que age, não espera, age na emoção, age e depois, querido, as consequências são terríveis. Então espera, não faça nada que você não tenha paz no seu coração. Espera. Tem muita gente entrando em deserto por conta própria. Tem muita gente tomando decisões erradas e depois culpa Deus. Não é Deus. A decisão é sua. A escolha é sua. Busque direção do alto, amém? Quando você estiver sob pressão, em quarto lugar, fala assim: busque o seu crescimento. Quando você está sob pressão, querido, significa: olha, eu não vou ficar estagnado, eu vou crescer, eu vou usar essa situação para ser bênção na minha vida, amém? Eu vou usar essa situação para mim, eu vou me levantar. Vira para alguém que você conhece aí e fala assim: você vai se levantar, meu irmão. Você não vai ficar estéril, você vai crescer, você vai sair desse lugar, em nome de Jesus. Isaías 54, verso 2. Alargue o lugar, estenda bem as cortinas da sua tenda, não impeça. Querido, não impeça o crescimento na sua vida. Você está sob pressão, é tempo de você crescer, é tempo de você sair desse lugar, que você ficou estagnado, que você não está saindo do lugar, que você está patinando e não sai. Não impeça, fala assim: estique as suas cordas, meu irmão, firma as suas estacas. Você sabe o que significa isso? Prepara a sua base. Você está sob pressão? Começa a se preparar. Você quer sair desse lugar? Então se prepara. Vai lá, profundo. Vai lá, vai fazendo alicerces profundos. Vai fazendo alicerces profundos. Vai lá. Como que eu faço alicerce profundo? Eu vou ter mais intimidade com Deus. Eu vou buscar mais a Deus. Eu vou ter mais tempo de qualidade com Deus. Eu vou mergulhar mais ainda nas Escrituras. Eu vou buscar mais. Eu vou buscar mais. E quando você faz isso, você está fazendo bases profundas. Bases profundas, querido. E ali você precisa aprender a crescer primeiro para baixo, para depois ser visto. Tem gente que quer ser visto sem estrutura, e agora está frustrado, cai, porque está atrás de elogio, está atrás que, as pessoas não me reconhecem, e as pessoas não falam que, não, você tem que crescer primeiro para baixo. Quando você cresce para baixo, querido, vai ser naturalmente o seu crescimento para cima. Não precisa, aquela, meu Deus, ninguém me fala isso, ninguém me valoriza, ninguém me isso. Vai crescer, meu irmão. Vai crescer. Se você crescer, você não vai ficar olhando para essas coisas. Você tem que alargar. Estica as suas cordas. Você sabe o que é isso, esticar? Está falando tensão. A sua vida tem que estar tensionada. Porque se a corda ficar ali frouxa, querido, sem tensão, você vai ficar no comodismo. Tá bom do jeito que tá.
Mas quando tem tensão, está falando assim, olha, eu preciso sair desse lugar que eu entrei, eu preciso sair desse lugar que eu estou, porque Deus tem coisa maior para mim. Ei, meu irmão, você não é um coitado. Ah, mas coitadinho, não, meu irmão, sai disso. Se levanta. Até quando você vai ficar prostrado? Até quando você vai ficar chorando por isso? Está na hora de tensionar, está na hora de você tomar uma decisão, está na hora de você sair desse lugar. Deus tem muita coisa para você, e você está perdendo o melhor tempo da sua vida. Você está se desgastando, você está aí se martirizando, você está aí se frustrando, você está se ferindo. E Deus está falando assim, vem, sai logo desse lugar, sai logo, vem, eu quero te colocar em lugares maiores. Você tem que sair. Tem que ter tensão, querido, porque sem tensionar você vai ficar do mesmo jeito. Fala para o seu irmão, firma as suas estacas. Olha bem dentro do olho desse irmão aí e fala assim, como é que estão as suas estacas, hein? Como é que estão seus fundamentos? Você sabia que a Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento? A maioria, querido, graças a Deus não acontece isso aqui no Resgate Church. Graças a Deus é que todo mundo medita na palavra. Graças a Deus que o pessoal aqui gosta da Bíblia, né? Está ali firmando as suas estacas todo dia, orando, meditando na palavra, fortalecendo, né, Adalto? Firma as suas estacas, verso 3. Depois que você fizer tudo isso, pois você se estenderá para a direita, faz assim, a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás, de todos os lados. Olha, cadê o pessoal do louvor? Ó, foi, hein? Foi bom? Estenderá para a direita e para a esquerda, seus descendentes desposarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Ou seja, Deus quer que você, querido, seja fortalecido, e a presença de Deus que tiver na sua vida, você vai levantar a próxima geração. Aleluia! Glória a Deus! Meu irmão, os seus filhos têm que ser contagiados com a presença de Deus na sua vida. Deixa eu te falar, pai e mãe que está me olhando aqui, você é um exemplo para eles? Você é um exemplo, mãe, para suas filhas, uma mulher de oração, uma mulher que busca a Deus, uma mulher que é intercessora da sua casa. Homem, você é um sacerdote na sua casa, um homem de oração, um homem que é modelo para os filhos, um homem que os filhos olham assim e falam assim, eu quero ser igual ao meu pai. E as filhas olham para você e falam assim, eu quero ser igual a minha mãe, uma mulher extraordinária, aquela mulher lá de Provérbios 31, aquela mulher extraordinária na sua casa, aquela mulher abençoada. Querido, nós temos que nos preocupar com isso. Nós pregamos com exemplo, nós temos que ser exemplo aonde a gente chegar. Amém? Ou não amém? Amém. Então, querido, se você está sob pressão, Deus quer te usar, amém? Você está no lugar certo. Se você está sob pressão, Deus quer usar você para fazer grandes coisas. Deus quer te tirar desse lugar, mas com propósito, amém? Romanos 8:35, você pode ficar de pé fazendo favor? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Será perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? 36. Verso 36. Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias.
somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Olha o 37. Fala assim: mas em todas essas coisas, bate aí, fala assim: eu sou mais que vencedor, por meio daquele que nos amou. Jesus